essa HQ do Sombra. Na verdade, esse HQ do Sombra vai fazer parte até do pick-up desse mês. Foi uma das últimas foi a última que eu adquiri desse mês. Eu tenho eu tenho muitas outras HQs ainda para ler. Mas eu pus essa aqui no topo da pilha a pedido do Thiago Rigueira, que pediu que assim que eu pudesse eu fizesse o review falasse sobre o Sombra, sobre esse quadrinho aqui. Então, a pedido dele, eu li ele. Do último foi para o primeiro do topo, e eu li ele para fazer esse review aqui. E o que eu posso dizer sobre o Sombra? O Sombra eu gostei, como comentei do Questão, meu contato com ele foi há muito tempo também. O primeiro contato que eu tive foi no filme, que quem estrelou o Sombra foi o Alec Baldwin. E eu gostei muito do personagem no filme, aquele tom misterioso e aquela coisa de ele nas sombras, ele desaparecer, aquela risada dele quase maquiavélica, e ele estava num lugar, aparecia em outro, ele tinha meio que uns poderes ali místicos também. Eu gostei, desde aquela época eu gosto também de filmes de suspense, terror e tal, então eu gostei muito desse, desse ar do personagem, de como ele atua, e me simpatizei com o personagem, gostei dele e das histórias dele. E agora recentemente a Mitos está retomando esses personagens da Dinamite e, e, e no caso publicou essa HQ do Sombra, que foi uma HQ que está sendo retomada, esses personagens antigos. Eu comprei esse aqui, na verdade, eu já tinha visto, mas nem ia comprar nesse mês. Comprei porque eu estava vendo um vídeo de aquisições do Fernando, e ele estava comentando que isso aqui estava bem em conta, estava com um preço bem bacana pelo fato de ser um livro de capa dura, de ser escrito, até pelo ser escrito também por Garth Ennis também, que é quem conhece aí a história de Preacher, tá, tá na minha lista de leitura também. Quem conhece sabe que o cara é foda. Então, o Sombra, o que eu posso dizer? Ele, como engraçado que o fato de eu ter lido o Questão e depois Questão que já estava lendo, estava na lista, o legal é que os dois têm uma abordagem de assuntos que são bem humanos, vamos dizer assim, bem realistas. E o dele também trata sobre assuntos políticos e assuntos de bem humanos. A diferença é que o Sombra ele se passa na Segunda Guerra, e enquanto a trama é numa cidade, o do Sombra ele se trata entre países, então o âmbito é maior ali. Mas o Sombra também tem aquela coisa de. Eu achei o Sombra, vamos dizer assim, em comparação com Questão, que o Sombra também é mais violento. Ele não tem. A Questão tem aquela. Tem uma coisa mais certa e tal, e o Sombra não. O Sombra vamos dizer assim, até o tema do Sombra é. Você sabe o mal que espreita no coração dos homens. O Sombra sabe, justamente isso. Ele vê, ele sabe da maldade, e ele não se segura na punição. No caso, na hora de fazer a justiça, ele não se segura de forma nenhuma, e realmente ele mata quem tem que matar e vai fazendo ali, vamos dizer assim, um trabalho sujo que ninguém quer. E tem um certo
ele aqui no caso ele tem um certo poder que é um poder hipnótico, que ele consegue hipnotizar a vítima e saber informações dela que não que talvez ela nem contasse, mas ele consegue extrair essas informações da pessoa, ela acaba simplesmente falando para ele. Acho que através do anel, tem do anel que ele tem, é um anel que eu acho que, pelo que eu pesquisei aqui, o nome é um anel girassol. E e mas o que ficou uma dúvida para mim é que eu pesquisei sobre em relação a poderes dele, porque na obra aqui tem pessoas que estão com um tiro na cabeça e é, para mim evidente para mim pareceu que estavam mortos e ele usa esse poder hipnótico nela. Então eu não sei se tem um certo poder ou se ficou uma dúvida no ar em relação a isso, como ele consegue extrair através da hipnose informações de pessoas que já estão mortas. E que eu acho que ele fala, ele aborda que inclusive ele é a própria morte. O, então o quadrinho aqui eu achei bastante bacana, é a primeira obra que eu li do Ennis, eu não tinha lido nada dele, estou ali com o Preacher para ler, mas não li ainda. E gostei bastante, cara. Gostei bastante do jeito como ele aborda, ele mostra a questão da, da realidade humana, como o Sombra é abordado muito sobre a maldade que tem nos homens e tudo mais. Eu achei que talvez o Ennis casou bem com o personagem e com a história. O livro, a obra é de capa dura. Ele também, como questão, tem esse segunda, no caso, o primeiro papel aqui, depois da capa, ele é um papel cartão, que é bacana para questão de não ficar grudando ali. Tem aqui o papel é couché, também bem legal, bom papel, valorizo bastante as ilustrações. As capas que estão aqui nessa obra são do Alex Ross. Alex Ross, né, sempre com as suas ilustrações magníficas, parece uma foto, a pintura dele é uma coisa que eu fico, antes de ler a história, eu fico olhando a capa, vislumbrando essa pintura dele, que é magnífica, maravilhosa. E só que para essas edições do Sombra, do Garth Ennis, que foram feitas em 2012, houve vários artistas que fizeram capa, dentre eles Alex Ross, Jay Lee, John Cassaday, entre outros aí. E até no fundo lá tem os extras, tem as capas. O papel couché, vou mostrar um pouco da arte aqui, da arte do Aaron Campbell. Eu gostei, achei bacana a arte dele. Principalmente na parte, deixa eu tomar um cuidado por causa de ter um pouco de violência nesse quadrinho aqui. Deixa eu ver aqui, achar aqui a parte que tem o. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar achar aqui a parte que tem o anel do Rubi. Eu achei bacana esse visual que deu, essa iluminação aqui do anel. Não sei se é Rubi. Achei bacana essa parte da iluminação aqui do anel. Achei bem legal. As capas são do Alex Ross, né, magníficas. E os extras aqui, deixa eu passar para os extras aqui, deixa eu só mostrar o final aqui, deixa eu só botar para o lado aqui para mostrar o final. Aqui tem os extras. E o primeiro extra que vem, eu achei muito bacana, é o roteiro do Ennis, do próximo primeiro capítulo, e que eu achei bem legal. Achei um pouco maçante você ler também todo o roteiro, assim, mas como
até o próprio Fernando falou, como é um capítulo só, tá de bom tamanho, mas é porque é meio, tipo assim, porque se eu, por exemplo, eu li, estava sempre olhando lá na frente lá para comparar o que ele estava escrevendo com o que foi ilustrado. E é até legal, mas se fosse pro quadrinho todo ia ser bem maçante. Mas isso aqui, sendo o primeiro capítulo, é legal pela questão seguinte, você vê bem definido aqui o trabalho do escritor. No caso, tem partes aqui que ele especifica mais uma coisa, por exemplo, tem partes aqui que ele descreve mais as ações e o cenário, agora tem partes que são mais paradas, então ele escreve as expressões, outras ele. Então, dependendo da cena, tem coisas que ele especifica, tem coisas que ele deixa por escolha até do próprio ilustrador, dá mais liberdade do ilustrador. E depois aqui tem as capas aqui desses artistas, entre outros também.